Fala, Tiagão. E aí, Caio? Tudo Como bem? é que você tá? Tudo E bem, você? graças a Deus. Então tá bom. Eu tô com inveja dessa vista sua aí, viu? O que é isso daí? Guarujá, 1h30. Pô, Ah, a gente podia ter combinado fazer daqui, né? ia ser bom, hein? Mas você tá com visual, você tá com visual bacana aí atrás também. Onde você tá? É, isso aqui engana, tá? É a Roberto Marinho. Pô, achei que fosse um fundo de tela. Não, não é não. É a Roberto Marinho. O Thiago, oitava live nossa hoje aqui. Queria dar as boas-vindas nesse nosso espaço que foi criado para vocês, para a gente debater o que vem de novo por aí, o que a gente vem aprendendo e para vocês também contarem como é que a Vita vem se posicionando. Só vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Combinado. Tô recebendo hoje aqui o Thiago, cofundador da Vita. E depois, Thiagão, você se apresenta aí e dá boa noite para o pessoal. Combinado, Caio. Vou só já de antemão, né? Todo mundo acostumado com esse momento de pandemia. Eu tô com uma filha pequenininha que tá agitada aqui, tá animada. Quanto tempo ela tem? Ela tem 1 ano e 4. Depois eu mostro ela para vocês aqui. Pode trazer. A minha tem 1 ano e 7. Ela só para você ter uma ideia, eu apoio o celular num tripé e eu uso uma cadeirinha dela, da mesinha dela. E ficou perfeito. Só que se ela vê a cadeirinha no meu apoio, ela quer entrar aqui e tirar a cadeirinha. Mas ela pode trazer, é super bem-vindo, a gente está super acostumado com esses momentos. Legal. O pessoal entrando. Thiago, você é paulista ou é mineiro? Não, eu sou mineiro. Você é mineiro, né? Na verdade, assim, eu vivia praticamente a infância e a adolescência toda em Uberlândia, mas eu nasci em uma cidade bem menor. Meus pais, na verdade, a família do meu pai é de Capinópolis, que é uma cidade pequenininha lá do Triângulo Mineiro, cidade bem pequena. E eu nasci em Tuiutaba, porque lá em Capinópolis não tinha nem estrutura para, né, não tem nem no mapa, não aparece nem no mapa a cidade. Hoje em dia já tem um pouco, né? Uma cidade bem pequena, 14 mil habitantes. Mas aí eu nasci em Tuiutaba, depois passei a vida em Uberlândia. Aí mudei para São Paulo fazem uns 3 anos e pouquinho. Tá? Mas bacana. A vida veio para cá um pouco antes com o João Gabriel. 2015, né? Exatamente. Que é meu então sócio, então vamos acelerar, Thiagão. Vamos lá. Queria que você se apresentasse. Hoje é a nossa 8ª live. A gente está recebendo aqui head das principais operações do nosso mercado. Super bacana, várias gerações. Thiagão, que ano você nasceu, Thiagão? 93. Puxa, quase um nativo digital, hein? Tá vendo? Bate na trave. Dá para considerar, né? Dá para considerar. Acho que dá. Legal. Thiago, queria que você se apresentasse e logo na sequência contasse um pouco da história da Vita, como é que a Vita nasceu, e depois a gente emenda num bate-papo aqui super descontraído, um bate-bola. Sinta-se em casa, super obrigado por você ter participado e estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Queria mais uma vez agradecer o convite, a gente ficou super honrado. A gente, enfim, trabalha bastante para poder ajudar um pouco, dar a nossa contribuição no setor, mas de fato as parcerias que a gente faz e esse tipo de convite que faz com que a gente faça valer a pena, né? E não só isso, mas olhar para os clientes e ver que a gente pode impactar de alguma maneira, isso também deixa a gente muito feliz. Então eu estou hoje, né, à frente de algumas operações comerciais aqui de vendas. A gente tem uma segmentação comercial aqui na Vita. Então, do meu lado, eu tenho alguns sócios. Hoje nós somos 16 sócios empreendedores. Um dos cofundadores, o João Gabriel, que é hoje o CEO da companhia também. A gente tem um time bastante eclético, tem gente já mais da velha guarda, gente mais nova até do que eu. Várias gerações convergindo no mesmo espaço. Várias gerações no mesmo espaço. A gente fala que é importante ter um pouco de cabelo branco, um pouco de energia nova, assim, né? Gente disposta a fazer bobagem, né? Que gente mais nova, a gente gosta bastante, às vezes, de fazer bobagem e ter os cabelos brancos ali para poder segurar um pouco. Claro. Isso é bom. Então, como eu comentei, né? Aqui eu nasci em Minas, a gente começou a Vita lá em Uberlândia, Minas Gerais. A Vita é de lá, a gente tem um escritório lá ainda, temos um time grande lá em Uberlândia, tem boa parte do nosso time financeiro, relacionamento, a gente tem grandes clientes também lá na região. Então, a gente nasceu lá.
Vim para São Paulo há 3 anos atrás, mas como eu comentei, a Vita veio antes. O João Gabriel, que é um dos nossos sócios aqui, ele veio como bolsista da Fundação Estudar para poder fazer administração no INSPER. E aí acabou, enfim, acabou não terminando por conta da Vita. A gente estava num processo de M&A, a gente comprou uma empresa chamada Catu Sistemas. Então, isso aí já entrando um pouquinho na história da Vita, né? Em 2014, a gente começou lá em Uberlândia. Em 2016, a gente tinha até então um produto muito simples para clínicas e consultórios, era um produto de prontuário eletrônico para clínicas de 1, 2, 3 médicos, no máximo 4 médicos, chamava Vita Gestão. E a gente também tinha um produto que posicionava o médico na internet, que era um produto que fazia... nosso pitch de vendas era super simples, inclusive... a gente vendia com PowerPoint, porque a gente não tinha um produto ainda na época, quando a gente começou mesmo lá em Uberlândia, a gente ia porta a porta ali. Em Uberlândia tem uma rua bem famosa por ser realmente onde se concentram as maiores clínicas, consultórios, né? Como Uberlândia também é uma cidade super grande, a logística lá para a população, o deslocamento é mais fácil, então tem a Avenida Getúlio Vargas, que é onde tem ali a maior parte dos consultórios, os principais consultórios estão ali. Hoje, a cidade está crescendo mais, já está espalhando um pouco, mas ali na época, 2014, a Getúlio Vargas era o point das clínicas de consultório. E aí a gente, de porta a porta, a gente no começo fingia que era representante comercial de medicamento, né? Representante de indústria farmacêutica. O propagandista, né? Propagandista. E aí a gente batia lá na porta, na cara dura, e para falar com o médico, para vender um PowerPoint, né? Que era basicamente o seguinte, o pitch era simples, né? Era... doutor fulano de tal, hoje como é que seus pacientes te encontram? Indicação, Aí a gente abriu o computador, buscava o nome dele no Google. A primeira coisa que aparecia era processo, era escavador, né? Processos judiciais. Sei o que. Escavador, O paciente digita o seu nome no Google. Você já está digitando o seu nome, né? Ele está super qualificado, está te buscando, foi indicado. Ou se ele está digitando a sua especialidade, por exemplo, cardiologista Uberlândia. E tá aparecendo isso daqui, vamos colocar você no ranking do Google, no top 1, top 2, e a gente tinha um produto que fazia isso, né, que era o Vita Perfil. Então tinha uma parte, fazia parte de agendamento online. Em 2014 isso era muito incomum e ainda o mundo médico estava começando a entrar na internet. Então foi assim que a gente começou, lá em Uberlândia. Como Vita Gestão, a gente veio para São Paulo aí com o João, como eu já comentei. Em 2016 foi quando a gente adquiriu uma empresa. A gente recebeu um aporte, né, de investimento. A gente contou desde o comecinho. Vou chegar já mais recentemente. Agora a gente faz parte de um super grupo, né? Vou contar um pouco mais disso. Mas lá no comecinho a gente teve o privilégio e a honra de poder contar com empreendedores e investidores que acreditaram nesse projeto, que acreditaram naquilo que a gente queria ajudar a transformar também na saúde do Brasil. E aí investiram na gente. A gente conseguiu adquirir uma empresa que era a Catu. A Catu ela já tinha o Clinic Web, que era um dos principais softwares de gestão para clínica. O Einstein, por exemplo, já era cliente, e é até hoje, né, um dos nossos principais clientes. Hoje a gente já tem também Fleury, Lotenhais, tem vários clientes falando de mercado de prestadores de serviço, né, de relevância, que usam as soluções da Vita. Do prontuário. Do prontuário, exatamente. E aí de 2016 a 2018 foi crescer com tecnologia. A gente investiu muito no produto e a gente investiu muito também em vender, né, em chegar ao mercado médico. Então a gente tinha um time lá de Inside Sales, fazia lá o modelinho de máquina de vendas funcionar. Acabamos vendendo bastante prontuário eletrônico, mas a gente não estava 100% satisfeito com o impacto que a gente poderia ajudar a causar na transformação da saúde do Brasil. E foi quando a gente começou a entrar nesse mercado de benefícios, né? Então é relativamente recente a nossa entrada. Em 2018 foi quando a gente de fato comprou uma corretora pequena, né? A gente pegou o primeiro cliente, pegou a primeira nomeação em novembro de 2018, foi a nossa primeira nomeação. E aí desde então a gente começou, né? A Carecluz sempre um parceiraço nosso. A gente aprendeu muito com vocês, o Marcinho, todo mundo, todo o time foi lá. Que bacana. Teve paciência para poder ensinar a gente, porque hoje acaba que a gente tem muita gente específico, graças a muito trabalho e graças também às parcerias que a gente tem feito
que com certeza começando a olhar para a Vita de fato como um especialista nesse assunto, mas lá no comecinho a gente precisou da paciência lá do Márcio e do time para poder ajudar a gente a fazer esse sonho acontecer. E basicamente a nossa tese é levar esse mundo de tecnologia, que era algo que a gente já sabia fazer, esse negócio do DNA de inovação para o mercado de planos de saúde, para o mercado de benefícios, né? Então a gente entendeu, né? E hoje, inclusive, a nossa companhia ela é estruturada no seguinte formato, né? Que está relacionado à nossa tese, né? A nossa tese era a seguinte: existe um RH que tem um desafio muito grande de financiar um benefício para o seu colaborador, de fazer uma gestão de saúde eficiente, né? E tem o desafio também dos reajustes, né? Que não é um problema só da seguradora, mas enfim, é um desafio do mercado como um todo, né? Dos modelos de remuneração, etc. Então tem o RH do lado de cá. Do outro lado tem uma operadora, uma seguradora, que também tem os seus desafios, né? Que por mais que tenha, que inove, né? Que busque projetos diferentes, que busque modelos diferentes de atuar no mercado, enfim, estratégias de remuneração médica diferente, né? Dos prestadores, enfim. Também tem os seus desafios, né? A sinistralidade, ela é algo que impacta principalmente em operadoras com ticket médio mais baixo, mas também é uma realidade para operadoras com produtos mais premium, ticket médio mais alto. Ticket médio mais alto. Então você tem a seguradora do outro lado e numa terceira ponta você tem ali o beneficiário, que no final do dia ele tem ali ele acessa a hora o broker, hora ele acessa a seguradora, hora ele acessa o RH, e no final do dia, quando ele acessa o prestador também, ele não tem muito um modelo que coordene esse cuidado, né? Vou dar um exemplo prático, né? Vamos lá. A gente está com uma filha de 1 ano e 4 meses, né? Eu e minha esposa, a Olivia, né? Nossa filha aqui. E minha esposa está grávida também. Então, pô, igual, eu também. A minha esposa está grávida, eu estou esperando o segundo. Tá brincando? Nasce em setembro. Pois é, setembro. É homem, não? Menino, um homem. Menino, como é que vai chamar? Felipe. Felipe, olha aí. E a Olivia vai ter. E a Olivia é um irmãozinho ou uma irmãzinha que ela vai receber? É o irmãozinho. A gente quase colocou o Felipe também. Ele vai chamar Bernardo. Pô, que bacana, nome bonito. Bem legal. Obrigado. E aí, pô, que fase legal, cara. Bom saber. É maravilhoso, né? E nessa fase a gente acaba tendo que lidar com os próprios problemas do nosso setor, né? Que ainda mais no período de pandemia, né? Você tem uma criança pequena, tem que ir lá fazer o ultrassom, aí você tem, enfim, que agendar uma consulta com o obstetra, você tem que fazer todo o pré-natal, todo o acompanhamento. Se a gente não tem consciência, se a gente não, de fato, tem, às vezes, ali um acompanhamento próximo, é muito fácil a gente se perder. Então, vai no primeiro obstetra, não gosta, vai no segundo, aí faz um exame aqui, fica insegura. Às vezes, quer ver o filho várias vezes, né, ao longo do pré-natal. Sentir o batimento. Sentir o batimento, fica fazendo, às vezes, ali ultrassom sem necessidade, sem um acompanhamento técnico. Então, assim, tem uma série de desafios aí. E dentre eles, você tem aqui, no caso hoje, no momento de pandemia, você tem que tomar todos os cuidados necessários, o gestante entra em grupo de risco. Então, assim, é de fato um momento de muita ansiedade, tá? Para a família como um todo, né? Você está vivendo isso também agora, você sabe, para a gente também. Então, o nosso modelo, ele justamente foi criado para ajudar essas pessoas, nós como seres humanos, como beneficiários desse sistema, a poder transitar melhor entre esses prestadores, entre esses serviços, né? Então, a gente tem hoje um time de saúde, que é um time que está disponível por telefone, mas o principal canal de contato disparado é o WhatsApp. E esse time, ele ajuda as operadoras, ele faz as interfaces com as operadoras para poder coordenar da melhor maneira possível esse beneficiário. Então, a gente construiu um modelo na Vita nesse sentido. A gente atende desde empresas de 10 mil, 20 mil vidas, a gente tem alguns clientes até com projetos específicos, né? Não necessariamente a gente entra como um broker. É importante dizer que a Vita ela é um parceiro muito forte das seguradoras e não necessariamente sempre como corretora, né? A gente se vê muito mais como uma gestora de saúde, como uma companhia que é um parceiro da seguradora de uma maneira muito mais ampla
do que um broker, somente um canal de vendas, né? É importante a gente ter também ali um time comercial pujante, né? Enfim, ser para as seguradoras e para as operadoras um canal de vendas importante, e que a gente acabou conseguindo criar isso, mas a gente se vê muito mais do outro lado da mesa, que é sentando junto com a seguradora para construir produto, para construir uma visão de saúde de longo prazo. Enfim, então esse é um pouquinho do modelo da Vita. Agora eu vou parar de falar e vamos ouvir mais perguntas. Super bacana, Thiago, obrigado. Então, quer dizer, nasceu uma startup lá atrás de prontuário eletrônico e hoje em São Paulo uma empresa diversificada, fazendo gestão de saúde, coordenando o cuidado, uma empresa de tecnologia, fazendo corretagem também. Super bacana. Eu estava, inclusive, navegando no site de vocês. A gente é uma empresa de tecnologia também. A gente sempre falou que a gente era uma empresa de tecnologia, levando serviços em assistência médica, odontológica e medicina ocupacional. E navegando no site de vocês, eu vi uma frase que a gente costuma usar muito também, que é high-tech, high-touch, né? Então, eu queria explorar muito com você essa questão de tecnologia, dado, e uma palavra me chamou a atenção, que a gente tem gostado muito aqui do nosso lado também, a gente vem usando bastante, que é predição, né? Um modelo preditivo, alinhando uma série de premissas, algoritmo, dado. Vocês devem ter um histórico importante de base de dado para analisar isso. E aqui na Carepus a gente já vem usando o dado para tomada de decisão há um bom tempo, uma área de Data Analytics. Então, eu queria ouvir de vocês, Thiago, a visão da aplicabilidade do dado e de modelos preditivos no nosso mercado. Legal. Essa pergunta ela é sensacional, cara, porque ela tem duas linhas de resposta, tá? Pelo menos o que a gente acredita, o que a gente tem trabalhado aqui. Você trouxe, né, na frase no high-tech com high-touch, e a gente acredita muito nesse negócio, porque, primeiro, que existe um caminho muito perigoso da gente ir, que é um lado de falar muito de tecnologia, e a tecnologia ela não drivar inovação, que são duas coisas complementares, mas diferentes, com diferenças conceituais importantes, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando ali mais da ciência da coisa, né? Da aplicabilidade técnica. A gente está falando de fato, de um conceito muito mais técnico do que um conceito de adoção. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de adoção dessa técnica aplicada em um contexto, em um problema específico. Por que a gente faz essa distinção, Caio? Porque a tecnologia ela é fundamental para a gente poder ter modelos de saúde mais eficientes, mais efetivos, para a gente poder resolver a problemática do custo assistencial, para a gente conseguir entregar produtos mais acessíveis para a população e que tenha um fit maior com o que aquela pessoa precisa. A gente está falando de seguro, então existe um risco atrelado muito grande, né, quando a gente fala ainda de saúde. É um risco que é muito difícil de precificar, porque você tem ali contas que podem chegar ao céu, ao limite. Não tem previsibilidade em alguns casos, né? Conta médica não tem limite. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente está falando da vida de pessoas. Então, assim, realmente não é trivial. Tá? Não é um mercado... Esse mercado que nós estamos aqui, que a gente escolheu atuar juntos, ele é um mercado que realmente é complexo. Se fosse simples, já estava todo mundo fazendo coisas ainda mais relevantes. Acho que o mercado tem se movimentado com inovação. Com certeza é um player que está saindo na frente disso, junto com outros também. A Vita também se enxerga como um player que está ajudando o mercado nessa direção. Mas é importante entender essa distinção de tecnologia e inovação. Falando da tecnologia em si... Agora, Thiago, só te cortar, porque inovação também não necessariamente está ligado com digitalização, né? Muitas vezes a gente acha que para inovar a gente tem que digitalizar alguma coisa, mas dá para inovar em processos que muitas vezes são simplistas e que trazem um impacto fundamental. Inovar principalmente na humanização. O toque é tudo. O toque para a gente acolher. Com certeza. Isso que você falou é fundamental, cara. A gente fez Eu tenho um exemplo muito prático disso, tá? Aqui na Vita, a gente tem uma coisa que é a contramão da inovação tecnológica em um ponto específico, mas que a gente acredita que é exatamente o caminho da inovação efetiva, que é o negócio do chatbot. Por exemplo, essa tendência, né? Todo mundo fala, e é legal, é super aplicável, é super útil, mas não no momento de uma pessoa, de fragilidade de um ser humano.
quando um ser humano ele aciona um time de saúde, o que a gente acredita? Se você for acionar um time de saúde com alguma demanda de saúde, com alguma fragilidade, né, no momento ali de tensão, ainda mais numa pandemia, você está Claro. com uma carga emocional, né, enfim, você mandou uma mensagem, vai ser atendido ali por um chatbot, vai ser um atendimento protocolar. Por isso que todo o nosso modelo de atendimento na equipe de saúde, no WhatsApp, ele tem zero de automação no primeiro momento. Zero. Você vai ser recebido por um ser humano que vai te acolher da melhor maneira possível como um outro ser humano ali e que você vai ter esse calor, né? Então a gente vai exatamente na linha do que você está falando. A gente poderia muito bem fazer chatbot, automatizar, fazer uma machine ali para o negócio ficando respostas inteligentes à medida que a pessoa vem com aquele assunto, mas o que a gente acreditou? Nesse aspecto, a gente entendeu que o fator humano, para inovar, ele era mais importante do que o fator tecnológico. Então, estamos em linha, E, Thiago, talvez daqui uns 10 ou 15 anos a gente já tenha os robôs cognitivamente conscientes, para aí sim a gente usar o chatbot e poder tratar na mesma linguagem. Mas você falou um negócio super importante. Na medicina, por exemplo, a anamnese, a avaliação clínica, ela é soberana, né? Nenhuma ferramenta digital vai substituir para N situações o contato, uma boa anamnese, uma boa escuta. E a gente também pactua exatamente desse princípio. Super bacana. Desculpa te atrapalhar o seu raciocínio, mas é que o papo tá bom. Manda bala, emenda lá na sua conclusão. Imagina. E eu estava só finalizando um negócio de inovação e tecnologia, porque a gente acredita muito em usar, né? Conectando com a sua pergunta, a questão dos dados, a gente acredita muito em usar os dados, que, lembrando, né? Os dados em saúde, eles são dados do paciente. Exato. Então, não é um dado da empresa de tecnologia, não é um dado do médico, não é um dado do prestador, não é um dado da seguradora. Ele é o dado do paciente, né? Só que o grande desafio é que o paciente hoje, ele não tem condições de poder lidar com esse dado. Por quê? Porque o dado está extremamente distribuído, então você tem um dado que, de fato, ora você tem prontuário no papel, ora você tem prontuário dados em servidores locais, ora você tem prontuários na nuvem, mas que não se conversam. Então, o dado está distribuído e o dado ele não está verdadeiramente na mão do paciente para ele poder fazer. Então, se você vai faz um exame, na hora que você volta para o médico que te pediu esse exame, você tem dois caminhos, né? Você vai levar impresso, o médico vai acessar ali num portal que hoje a gente já está avançando bastante com essas tecnologias, né? Mas assim, o paciente dificilmente ele vai ter esse dado na palma da sua mão. Então, e a Big Data, assim, a Big Idea não anda, né? É complicado, porque justamente por essa questão da distribuição, né, do dado. Né? Então, acho que isso é um ponto. Então, esse é um desafio grande, a gente acredita muito que esforços estão sendo feitos por todos os diferentes tipos de players do setor. Então, tem muita seguradora olhando para isso, tem muita corretora olhando para isso, tem muita administradora de benefício, enfim, gestora de saúde, etc, etc. E a gente entende que o mercado está caminhando numa boa direção. E nós, na nossa parcela de contribuição, a gente acredita que é fundamental você ter o dado para ajudar na tomada de decisão ali, mas, como você comentou, na soberania ali do profissional de saúde, porque hoje não existe tecnologia e não sei como é que vai ser. Muita gente pergunta, né? Vai substituir a tecnologia, Big Data, aí tem vários buzzwords, vai substituir o médico ou não vai? Assim, no final do dia, a gente acredita que não. Tá? Mas é muito difícil você prever qualquer tipo de coisa, de como a tecnologia vai se comportar aplicando na saúde. O que a gente acredita, Caio, para fechar aqui então essa resposta? A gente acredita que usar a tecnologia da forma certa, com a sensibilidade correta. Então, como eu comentei, se tem algum processo ali que o melhor é o toque humano, não é tecnologia. Se tem algum processo que cabe eficiência, que o melhor é você aplicar alguma automação, é você aplicar alguma inteligência, seja ela ligada a uma inteligência de Big Data, seja ela ligada a algum tipo de inteligência artificial ou não, independente de buzzwords, ou até tem gente falando de usar blockchain para poder resolver uma série de problemas no mercado de seguros, especificamente no mercado de saúde. Maravilhoso, mas no final do dia, assim, o que a gente acredita? A vida do cidadão, do beneficiário, tem que ser impactada de uma forma positiva. E não só do cidadão do beneficiário, mas também do cidadão prestador, né? O médico,
o vendedor das corretoras, o time de produto das seguradoras. Então, a vida das pessoas que estão envolvidas com esse mercado tem que mudar. Então, tudo que a gente faz aqui, independente se é high-tech ou se é high-touch, ele está vinculado a esse objetivo de fato, impactar e melhorar a vida das pessoas dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, que é saúde e benefícios. Super bacana. A gente já usa blockchain aqui em alguns modelos de estudos. A gente já usa machine learning para precificação, para análises futuras, para predição. E a gente tem conseguido integrar toda essa área de data. A gente já usa inteligência artificial numa série de fluxos internos. E a gente alia com a parte humana, que é justamente a nossa área de gestão, que é o dado me trazendo o norte e a área de gestão me trazendo a ação que eu posso fazer. E aí a gente linka também um dado que a gente consegue capturar do mercado, que é do prestador, é indicador. Desfecho médico, desfecho clínico, baseado em medicina por evidência, qual é o prestador que entrega o melhor desfecho, inclusive a melhor experiência, Thiago. Aí eu queria linkar agora para você com essa pergunta. Porque tudo que a gente está fazendo hoje em dia, seja pedindo comida, ou no telefonema, ou comprando um serviço ou um produto, está todo mundo preocupado com essa questão do customer experience ou do employee experience. Teoricamente, a gente tem um interlocutor, que é o nosso principal contato, que é o decisor, que é o nosso comprador, mas o nosso customer experience, ele tem que muitas vezes extravasar até o beneficiário final, são os funcionários e são os beneficiários. E hoje é de suma importância, propósito, acolhimento e esse serviço. Como é que vocês olham essa jornada, desde o onboarding, de encantamento de sucesso? Legal. Boa pergunta, cara. E é um desafio grande sempre você desenhar um processo que ele seja ao mesmo tempo eficiente, né? Porque a gente está falando aqui também de negócio, mas que ele seja voltado para uma experiência encantadora, né? A gente fala do momento wow. Uau, a gente olha muito para isso. Primeira coisa, quando a gente fala de interface ali vamos separar os públicos, né? Com o contratante ali, a empresa, o RH, começa no branding que a sua companhia faz, essa jornada. Eu vi uma vez um estudioso de marcas falando o seguinte, né, que o branding ou a marca, ele é uma equação, né? É igual a quantidade de registro de memória que a pessoa tem em relação àquela marca. Então, vi aqui a live da Care Plus, vi um anúncio aqui da Care Plus, fui lá numa clínica e a carteirinha da Care Plus, independente, enfim, qualquer registro de memória que eu tenha desta marca, menos tudo aquilo que atrapalha esses registros de memória, que é às vezes uma experiência ruim. Qualquer delas, seja ir numa landing page, vamos supor, né, vamos fazer aqui uma campanha para o RH. Se esse cara clicar lá nessa campanha numa rede social, ele vai para a landing page está quebrada, já começou uma experiência ruim ali na jornada. Então, é muito detalhe ao longo da jornada. Mas falando então desse começo, começa de fato no branding, passa pela parte comercial em si. Então, o que a gente acredita muito o nosso time, a gente tem um time bem sênior comercial, a gente tem um time muito bom, e a gente acabou de contratar uma série de garotos e garotas para a gente treinar, e a gente acredita muito na filosofia de fato, assim, ser parceiro do cliente. Então, basicamente o seguinte, se você, seja corretora, seja seguradora, né, se você, num processo de negociação, coloca ali alguma coisa, promete alguma coisa, que no final do dia esse cara não vai experienciar da melhor maneira possível, você já está ferrando com a sua jornada ali naquele momento do discurso de vendas. Então a jornada, ela passa por isso também. Mas para avançar um pouquinho mais, né, nas etapas dessa jornada, na parte do beneficiário em si, então no dia a dia ali de gestão do beneficiário, a gente acredita muito em você ter a clareza, primeiro você tem que ter mapeado, né, as diferentes personas. A gente gosta muito de trabalhar com essa metodologia. Eu falo diferentes personas de beneficiários que a gente vai atender. Tem a pessoa que está preocupada, por exemplo, a minha esposa, ela é um pouco mais prática, né? Está preocupada em ter um agendamento mais rápido, ela está preocupada em resolver o problema dela. A minha cunhada, ela eventualmente tem um perfil diferente. Às vezes ela é um pouco mais sentimental, ela quer ter mais detalhe. Então, é importante para você fazer um bom trabalho de experiência, você mapear essas personas, e aí a tecnologia pode te ajudar. Você pode fazer uma análise de cluster, usar o time de dados para poder fazer um negócio mais
mais robusto, né? Enfim, então você vai desenhar essas personas. A partir dessas personas você vai entender quais os pontos de dores, quais os pontos de experiência positiva, enfim, e ir mapeando o que dá para ser feito, o que dá para ser trabalhado. E aí no detalhe, né? Por exemplo, nosso processo de implantação da maioria das apólices que a gente consegue fazer assim, nem todas, porque aí depende muito dos processos das operadoras, claro, né? Mas ele é 100% automatizado. Então, você vai colocar, subir os arquivos ali no portal, ele vai jogar, vai criticar, não vai, enfim. Não só o processo de implantação, mas também o processo de movimentação. Aliás, Thiago, só enaltecer aqui a importância que tem uma área de implantação. E aí eu queria dar os parabéns. Pois é. E aí eu queria dar os parabéns e agradecer a nossa área de implantação aqui interna da Crepus, que ela é mágica. A gente tem um NPS de 77% geral dos beneficiários, o que é muito alto. Quando a gente fala de experiência do cliente, 77% é muito alto, é nível de excelência. A gente percebe que tem algumas empresas que são benchmarking no mundo todo, que compõem a cesta, que compõem os principais painéis, empresas com 50, 55, 60. E a nossa área de implantação é quase 100% de nível de satisfação de NPS. Então eu queria enaltecer essa área, que ela é extremamente importante nessa jornada. E legal. Você tocou num ponto super bacana. E é interessante, cara, você falar isso, porque o perfil de cliente Carrefour, ele é um cliente super selecionado, um cliente, de fato, que assim, tinha tudo para dar problema na implantação, né? Mas quando você desenha uma jornada que faz sentido, ter um time bom, aí a coisa flui. Então, e alinhado a operadora com a consultoria, num time robusto, falando a mesma linguagem. A gente também faz a implantação digital. É agilidade, é facilidade, é eficiência, empatia no processo, que pode ser rápido, inovador e transformador. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa, que você falou um negócio que eu gosto muito, que é branding, né? Essa 8ª live a gente talvez não tenha falado de branding ainda. E hoje eu vi um negócio que é o seguinte: fazer negócios e não fazer branding é como se eu estivesse piscando para uma mulher numa sala escura. Eu sei que eu estou piscando, mas ela não está vendo que eu estou piscando. Você acha que falta branding no nosso mercado? Como é que você vê o branding no mercado de saúde, nesse segmento que a gente está? Legal. Acho que tem boas empresas fazendo estratégias diferentes, tá, Caio? E concordo que é fundamental, tá? No mercado de saúde, o branding ele tem que ser muito bem estruturado, tem que ser muito bem pensado, porque a forma que você comunica a sua marca, ela tem que conversar também com algo que é muito sensível para aquele beneficiário, né? Então, existe aí um desafio natural da área de saúde em como posicionar a marca, né? Aqui na companhia, a gente escolheu posicionar a marca de uma maneira que primeiro, ele vem junto do atributo inovação, e a gente tem um pouco de facilidade disso por ter, às vezes, ali esse estereótipo de startup de tecnologia, então isso ajuda um pouco a gente nesse posicionamento. E a gente tem também, segundo, no nosso posicionamento, um posicionamento muito de atributo de parceria. Então, por exemplo, você vê muitas empresas novas indo para uma linha, né, de às vezes, vamos fazer uma disrupção no mercado de saúde. A gente não acredita na disrupção do mercado do jeito que ele é. Assim, você tem players super estabelecidos, é um mercado extremamente complexo, então você tem grandes redes de prestadores, você tem seguradoras e operadoras que fazem um excelente trabalho. O que precisa, na nossa visão, é, de fato, ajudar a coordenar e você ter ali também um integrador, uma empresa que ajude tanto com tecnologia quanto com esse toque de saúde, esse toque mais humano, a fazer a coisa fluir cada vez melhor. E esse atributo, ele está no caso do nosso posicionamento. Mas eu acredito que assim, o branding para qualquer mercado tem gente que faz bem, tem gente que está em momentos de maturidade diferente, e na saúde não é diferente. Tem muita gente fazendo bem, tem gente que está em momentos de maturidade diferente. A gente acredita que a gente está bem no início, né? Assim, a nossa marca para o mercado de benefícios de saúde, ela é muito nova. E, assim, branding, independente do grau de maturidade e do momento que você está, é fundamental. Cara, eu concordo com porque no final do dia, é o cliente nos avaliando o dia inteiro, né? Como se fosse um sistema de pontuação, de gamification, eles te dando feedbacks diários de como é que é a evolução desse processo. E as empresas, de certa forma, primeiro, tem um propósito muito claro, né? E uma marca ligada a um propósito e a um objetivo muito claro. E segundo, saber comunicar muito bem com o seu público. E essa comunicação nada mais é do que levar a informação, receber a informação e devolver através de serviço.
Eu acho que o brand ele precisa ser mais discutido, alinhado nessas questões de transformação digital, de processos, para um sistema ainda mais sustentável e melhor. Adoro falar de marca. Eu estou vendo que vocês têm feito bastante branding e comunicando muito através de vídeo também, né? Super bacana a maneira como vocês se posicionam. Sim, eu vou te falar que o nosso branding, na linha daquilo que eu comentei com você, né, de registro de memória, menos tudo daquilo que atrapalha o registro de memória, ele é um pareto, né? 20% é vídeo, é redes sociais, é fazer live, né? E 80% atender bem o freguês. Claro. Esses 80% vai fazer com que a gente consiga ter, como você comentou aí na Care Plus, o NPS alto, o nível de indicação, aquele efeito de rede, e você vai conseguir dar sustentabilidade para o negócio. E eu vejo muito isso em algumas empresas de saúde também, assim como na Care Plus, como você falou. Processo de implantação com uma satisfação super alta, atendimento com uma satisfação super alta, isso é fundamental para o branding, né? Só para a gente também não achar, né, não cair na bobagem de achar que o time de marca vai olhar só para social, para site, para campanhas, porque não é. É clichê, mas é amor à primeira vista, né? É o primeiro contato, é a primeira imagem, é a primeira percepção, é a receptividade. A gente acredita muito nisso. Inclusive, a gente tem uma área estruturada, apartada, tocada pela Eli, que faz um trabalho magnífico, e a gente valoriza muito esse tipo de condução. Tiago, bate-papo super bacana. Queria agora explorar um outro lado de vocês, que eu sei que vocês estão fazendo, pulverizando cada vez mais a telemedicina. E aí queria ouvir um pouquinho do olhar de vocês, da Vita, para esse aspecto da telemedicina, né? Você tocou da questão da sua esposa, a minha também está aqui o dia inteiro. A gente, quando estruturou o nosso benefício, eu tenho falado isso repetidamente, a gente não pensou na pandemia, a gente não imaginava que a pandemia fosse acontecer, mas a gente sempre pensou em ter um único lugar, todos aqueles serviços que a gente dava fisicamente, para ele poder ter acesso a fazer de forma digital. E assim aconteceu com a telemedicina, assim aconteceu com a telepsicologia, e assim a gente vem pensando numa série de serviços dessa forma. E hoje, praticamente, a gente faz sem sair de casa. Ela tem saído para fazer o morfológico, mas os análises laboratoriais, a gente tem um programa, inclusive, que é o Manicare, que acolhe, e vocês tocam muito nesse aspecto, que é coordenar o cuidado, né? Sim. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, a experiência de vocês com telemedicina para esse assunto. Legal. Primeiro, quero dizer que eu sou testemunha de que vocês começaram antes da pandemia, né? Porque no ano passado eu tive um evento da Care Plus falando toda a parte de telemedicina que tá fantástico, né? E foi, se eu não me engano, acho que agosto, setembro, alguma coisa assim. Então, já assim, muito antes de pandemia, o que é bem legal. Agora, do nosso lado, Caio, a gente acredita no seguinte, tá? Primeiro, telemedicina está sendo fantástico. A própria questão ninguém queria uma pandemia, né? É importante dizer. Exato. Que ninguém queria, né? Assim, é muito ruim tudo isso que a gente está vivendo, a gente está perdendo pessoas queridas próximas a nós. Isso é muito triste. Empresas quebrando. Exato. Isso é muito triste. Um momento muito complexo, tá? Mas tem uma herança boa, que não é novidade que eu vou dizer aqui, né? Todo mundo tem falado disso, mas realmente é verdade. Uma herança boa dessa pandemia é, de fato, o avanço da transformação digital, especificamente com a telemedicina, que já é um assunto quase que um pouco batido, né? Muita gente fala, mas a gente tem visto que é efetivo para alguns casos. Então, assim, tecnicamente, né, eu não sou profissional de saúde, então vou pedir licença aqui para quem que pode até me ajudar, mas a gente tem excelentes profissionais de saúde no nosso time, enfim, toda a parte de diretoria médica, corpo técnico, e eu estou um pouco respaldado aqui pelo que eu estou aprendendo com eles, porque eu tento sugar ali o cérebro, claro, para a gente poder aprender, mas é o seguinte, você tem contexto. Então, a telemedicina, no contexto em que o cuidado à distância ele é eficiente, ela é fenomenal. Então, vou te dar um exemplo. A primeira consulta que a gente fez do pré-natal com a minha esposa foi uma consulta por telemedicina com uma médica da Vita. Mas pré-natal não se faz à distância. Realmente, a primeira consulta foi. Ela falou, agora vai ser assim, assim, assado. Esses aqui são, né, os pontos que vocês têm que se organizar, ocupar, mas vamos precisar fazer uma consulta presencial, porque eu vou precisar aferir, enfim, fazer os exames físicos, etc. Ultrassom, enfim, tem várias coisas que precisam ser feitas que não tem como ser feitas remoto. Mas tem várias outras, e principalmente relacionada à atenção primária, né? Vocês também conhecem bastante do assunto,
que são hiper bem servidas por telemedicina. A gente tem aqui na Vita algumas especialidades que a gente chama de especialidades de cuidar. E essas especialidades, telemedicina cai como uma luva, para grande parte dos casos. Não é 100%, obviamente, mas para grande parte dos casos, sim. Então, a gente tem feito um volume de teleconsultas, de teleatendimento. Lembrando que telemedicina não é só teleconsulta, né? Você tem a teletriagem, a teleorientação, tem até telecirurgia, tem, enfim, mais de 19 tipos diferentes de telemedicina. Mas falando de teleconsulta especificamente, tem sido um momento oportuno para que, de fato, a classe médica, os prestadores e todos os players do mercado consigam, de fato, avançar no assunto. E a gente está muito animado. Porque, de um lado, a gente tem o software, né, o Clinic Web, que ajuda os médicos a atender, né, remotamente, fazer as suas teleconsultas. E, do outro lado, a gente tem toda a nossa estrutura de gestão de saúde, né, de parceria com as seguradoras e com os RHs, que tem feito também uma série de iniciativas, tanto com o assunto coronavírus, quanto com outras patologias, para a gente poder atender bem essa população com teleconsulta, mas também com teletriagem, teleorientação. Então, de fato, a telemedicina ela é uma ferramenta que é fundamental para você coordenar cuidado. Sem dúvida. Agora, é importante fazer esse disclaimer aqui, né, cara, que ela não é a solução dos problemas do mercado de saúde, né? É uma das ferramentas, mais uma ferramenta que a gente tem para ajudar a cuidar da saúde das pessoas. Bem colocado, a gente também acredita nisso. É um componente, a atenção primária é um outro componente. A gente também não pode esquecer que o autoconhecimento, e quanto mais informação a gente tiver, é um outro componente importante, que é um componente de educação constante do nosso mercado. Hoje eu fui para São Paulo para fazer ultrassom com a Maíra, né? E aí, eu até comentei na última live que de brincadeira, eu fui testar a glicemia aqui e testou um pouco alto. A Mauri até me ligou e me puxou a orelha, falou, pô, tem que se cuidar. E aí no caminho, enquanto ela dirigia, eu fiz uma consulta, uma teleconsulta, e casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu tinha feito o exame, aí entrou a pandemia, eu não fiz o retorno no médico, o exame estava lá, ainda, felizmente, super controlado, foi um processo metabólico, mas a facilidade num deslocamento, numa consulta de 30 minutos, de você passar por todos os seus exames laboratoriais, e você, de certa forma, mesmo que digital, conseguir ter o olho no olho do médico, e ele conseguir falar, Caio, cara, tem que prestar atenção, esse negócio é sério, é uma doença crônica, já tem 40 anos de idade. E também conseguir colher uma história de vida para, de certa forma, ajudar no fechamento da história. E mobilidade está diretamente ligado a isso. Eu sou fissurado por esse tipo de inovação, mas você tocou num ponto super importante que ela não é isolada. Ela é um componente em cima de uma gestão que a gente também acredita que deva ser integrada. Agora, tudo isso, Thiago, traz preocupação, né? Que é o dado, né? E a gente está falando de LGPD daqui a pouco. Aliás, tem empresas que já estão muito avançadas, né, nesse aspecto, e é uma preocupação muito forte. A gente tem visto uma série de ataques, e nós, de empresas tecnológicas, a gente sempre tem essa preocupação. Tem sido uma preocupação, de fato, das empresas na gestão de saúde, a proteção de dados? Com certeza. Como é que tem sido a governança disso no olhar de vocês? Com certeza. Isso é fundamental, Caio. Nós, como empresa de saúde, esse é um assunto que, assim como cuidar da vida ali do beneficiário, cuidar do dado desse beneficiário, é um negócio que não dá para ser displicente de maneira alguma. Então, eu tenho visto operadoras, corretoras, várias empresas muito avançadas na LGPD. Aqui na Vita, a gente, graças a muito trabalho e graças a muita diligência com esse assunto que a gente já tem desde lá da época quando era só prontuário eletrônico, então a gente já tem uma base legada de dados muito grande, que é uma responsabilidade também do nosso lado, parceiros hiper estratégicos, bem grandes, que a gente precisa ter essa diligência. Então, assim, esse assunto não é para a gente um assunto novo, mas mais do que nunca é a hora da gente não só trabalhar isso dentro de casa, mas também trabalhar isso nos parceiros. Cada vez mais os sistemas estão conectados, né? As integrações, as APIs. Então é importante que cada player do mercado de saúde consiga se organizar para isso, tá? O que a gente vê é que existe uma governança bastante séria em relação ao assunto de dados em saúde. Eu não vejo
muito lado para isso ser um problema grande demais. A Lívia agora está... Mas a gente está falando de high-tech e high-touch, é o lado high-touch aqui, é a humanização. Isso não tem coisa melhor. Exatamente. A gente, como pais, né, cara, a gente fica com o coração partido, assim, né? Quando a criança começa... Mas esse tempo de pandemia, fica muito tempo em casa também, mas graças a Deus não tem muito o que reclamar. É maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. Então, o que eu estava falando é que o que a gente tem visto é, de fato, assim, não acredito que as companhias, né, que têm um maior volume de dados estão deixando de olhar para esse assunto, mas é importante sempre sempre que a gente tem a oportunidade, a gente lembrar, né? É um assunto que não é um assunto que se pode brincar. As companhias, os RHs que vão contratar planos de saúde precisam olhar qual seguradora parceira, qual a corretora, qual é a gestora de saúde, como é que esse assunto é tratado dentro dessas companhias, porque, de fato, é um assunto hiper delicado, tá? Mas eu diria que, assim, tem muita gente bem avançada com esse assunto de governança de dados. Do nosso lado aqui, a gente está, graças a Deus, bem estruturado e estamos com uma série de iniciativas também para continuar sempre evoluindo, porque tecnologia é assim, né? Não pode parar de aumentar. Não dá. Tiagão, vocês ainda são uma startup? É uma boa pergunta, viu, Caio? A gente hoje, não completei o final da trajetória ali, né? A gente entrou em outros assuntos. Então, o que aconteceu? Em 2018, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. Em 2019, a gente cresceu bastante. E no comecinho de 2020, hoje a gente já está com mais de 100 mil vidas administradas, né? Vários clientes de vários portos. A gente tem desde clientes de literalmente uma vida até clientes de, como eu disse, mais de 10 mil vidas, clientes em projetos específicos, inclusive com mais de 80 mil vidas, não contam, né, nesse modelo. Então, a gente, no começo de 2020, passou a fazer parte, né, a gente foi uma operação de aquisição pelo grupo Stone Co. Então, todos os empreendedores Vita se tornaram agora também empreendedores Stone, então a gente faz parte do mesmo grupo. E isso foi muito importante para que a gente conseguisse dar um passo muito grande na direção de dar mais robustez. Curadoria e aceleração. Né? Totalmente, totalmente. Então, hoje, a resposta a gente se considera, sim, ainda uma startup na filosofia de fazer as coisas. Então, a gente tem completa autonomia, nossa operação é 100% separada, a nossa estrutura organizacional ela é voltada ao cliente. Então, a gente tem 4 times aqui dentro da Vita e cada um desses times é literalmente voltado para o cliente. Então, a gente tem um time de RH, que é todo o time que serve o nosso cliente RH. Tem o time de rede, que é todo o time que serve o nosso cliente médico. Tem o time de membros, que é todo o time que serve o beneficiário. E tem o time de base, que faz toda a parte de parcerias, e o time que também serve os vitanos, né? Que são os nossos principais clientes que a gente tem, né? Que a gente está com o time hoje crescendo. A Vita, ela ainda é em tamanho por si só uma scale-up, né? Porque agora eles criaram uma nova categoria, né? Tem a startup, depois você cresce um pouco, vira uma scale-up, enfim. Mas assim, no final do dia, se a gente for pegar conceitualmente, Caio, eu gosto de seguir o conceito do Eric Ries, que ele fala que uma startup é um organismo ou uma companhia que tem um modelo de negócio escalável e repetível. A gente acredita sim que a gente continua mantendo essa essência, apesar de fazer parte de um grupo que é listado, né, na Nasdaq, que tem, enfim, uma das super bacana. Do Brasil. Mas mesmo assim a gente acredita que a Vita sim ainda é uma startup. Eu te fiz essa pergunta porque vocês navegam bastante no mundo de startup, né? E aí eu quero ouvir de você, já vou te fazer a pergunta. Como é que está o mercado de startup? Porque no determinado momento a gente está muito aquecido, a gente via muita startup vindo de fora e se instalando no Brasil, criando negócio. Aqui na Care Plus, Thiagão, a gente tem 3 produtos, né, no medicina. A gente tem o PME, que o nosso PME ele não chama PME, ele chama Sorro, e eu já vou te explicar por que ele chama Sorro. A gente tem o CCP, que é de 29 até 200 vidas, que é mutualismo, que é proteção, e o empresarial acima de 200 vidas. Eu já eu falei, eu vou fazer a live com a Vita, o pessoal está super engajado em startup e navegando nessa seara. Aí eu batia o olho numa proposta nossa do Sorro, e a gente criou o Sorro mais ou menos 10 anos atrás. A tradução do Sorro, que é para as empresas até 29 vidas, significa Small Office, Home Office. Eu falei, pô,
criado 10 anos atrás, mas olha que link para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Pequenas empresas, small office, home office. A gente já tinha esse entendimento da necessidade de fazer um produto para startup, principalmente as startups vindas de fora, porque precisava ter governança, precisava ter materiais em inglês, precisava ter informação, credibilidade, velocidade, cobrir uma única vida, projeção de crescimento, flexibilização. Está aquecido o mercado de startup? Como é que vocês estão vendo isso? Legal. Se a gente pegar o mercado de startup sem subsegmentar, eu diria que ele vinha numa crescente muito grande. A pandemia ela impactou bastante algumas linhas de negócios, tá? A gente está com um volume crescente de investimentos de fundos de venture capital e private equity em empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? Que era algo que a gente não via nos anos anteriores. Então você vê ainda no meio da pandemia uma Stone fazendo um deal com a Vita, você vê um SoftBank investindo em várias empresas, não só de saúde, mas como também de outros setores. Você vê, enfim, tem N outros fundos que estão fazendo movimento. Então, eu diria que está aquecido. Essa parte de funding está bem aquecida. A parte de crescimento das companhias, ela foi impactada pela pandemia. Sem dúvida. Tem tipos de startups na pandemia, né? Aquelas empresas que acabam crescendo demais, como um Rappi e um iFood, né? Não precisa nem por razões óbvias. No momento como esse, essas empresas crescem. Você tem aquelas empresas que têm um modelo de negócio levemente impactado, mas não muda tanto. E você tem aquelas empresas que, assim, praticamente ou vão fechar, ou se tem caixa para poder passar por esse momento, vão passar por uma pancada forte, tá? Então eu diria que tá dividido, o mercado está dividido entre esses três times e tá todo mundo tentando se virar. O mantra para esse terceiro grupo é proteger o caixa, então o pessoal está... Sem dúvida. Infelizmente, né, alguns movimentos. A Vita, a gente se enxerga como nesse segundo grupo. Nosso mercado, ele não cresceu absurdamente, né, na pandemia, mas a gente também, como mercado de saúde, tiveram mercados muito mais impactados do que o nosso. E, obviamente, né, aí aqui a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe, né, de falar de hospitais, de prestadores que tiveram seu modelo de remuneração muito impactado. Afetado, né? Aí, assim, para entrar nesse nível de detalhe, a conversa é outra, mas de uma maneira geral, esse mercado nosso aqui talvez estaria nesse grupo do meio. Então, as startups de saúde estão trabalhando mais do que nunca e vislumbrando, de fato, uma saída de pandemia. No geral, assim, eu tenho conversado com vários empreendedores de saúde e estão trabalhando muito, muito, muito para poder sair dessa pandemia com um sistema de saúde mais consolidado e, de fato, com uma experiência do paciente melhor. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, a gente está muito otimista com o mercado de empreendedorismo no Brasil e principalmente com o empreendedorismo em tecnologia com as startups. Tem muita gente vindo de fora, de N setores, né? Saúde é um deles. Você tem grandes companhias, grandes startups de saúde vindo a instalar operações do Brasil. Você tem grandes startups de outros segmentos também olhando para o Brasil. A gente tem conversado com algumas startups lá de fora também e todas olham o Brasil com bons olhos. Um momento... Esse momento da pandemia vai passar logo e aí a coisa vai continuar deslanchando. Tiagão, a gente tem 7 minutos. Antes da gente caminhar para a sua conclusão e você deixar sua mensagem, seu legado, rapidamente eu queria que você comentasse e se vocês têm tido experiência. A gente fez isso aqui, a gente criou Squad, eu vi que vocês estão trabalhando com metodologia Squad. A gente tem usado muito a metodologia DT aqui dentro, inclusive a maior parte dos nossos programas eles são oriundos do DT, a gente muitas vezes faz um mini DT, a gente faz o sprint, a gente prototipa, trabalha em cima da persona, testa e implanta. Como é que tem sido a experiência de vocês? Tem feito isso em conjunto com o cliente? Como é que é a visão e o trabalho em conjunto colaborativo nesses mini squads, esses stacks, para a gente avançar com o nosso modelo de negócio? Legal, com certeza. A gente tem um time de... como eu falei, a nossa companhia ela é estruturada em quatro áreas, 4 grandes áreas, e essas áreas são basicamente os clientes que a gente tem, né? No time a gente chama aqui de pilar empresas, que é o time que lida com RH, com as seguradoras. Uhum. Esse time tem um squad olhando para todo o fluxo comercial, desde marketing até o time de pré-vendas, vendas, implantação e atendimento. Então, todo esse time, a gente está estruturado em células e no modelo de squad. Para time comercial, a gente acaba não rodando sprints, porque é um fluxo vivo, né? Assim, mas para o time de tecnologia, aí sim,
O time de tecnologia também está dividido em squads, inclusive tem vários nomes aí que a turma acaba dando para os squads, uns mais engraçados, né, outros mais inspiradores. Criatividade é muito bom, né? É bom. Então, a gente tem esses squads aqui do time de tecnologia rodando no modelo de sprints, de desenvolvimento ágil, sempre também projetos que são possíveis, a gente envolve o cliente de uma forma muito próxima para poder construir junto com a gente. A gente tem muito essa visão de pilotar as coisas num ambiente controlado. É claro que, como a gente está falando de empresas de saúde, você precisa ter um pouco de critério para poder fazer esses pilotos, né? Porque você não pode fazer um negócio muito MVPzão, porque senão pode dar um problema. Então, mas sim, a gente acredita demais nessas metodologias mais ágeis, e muito com base na filosofia delas em si, né? Que é basicamente você trazer o cliente para o jogo, para a conversa. A gente fala que é skin in the game, né? Se é presidente, se independente da hierarquia, você cair para dentro, conversar com o cliente. Eu mesmo tenho uma agenda aqui, a gente faz muito isso. Eu tenho uma agenda diária de ligar para cliente. A gente faz muito isso porque a gente acredita que esse é um modelo de aprender a fazer as coisas, de tomar as melhores decisões. E muito mais do que, óbvio, né? A gente tem sistemas de BI e tudo, isso ajuda muito a gente. Eu gostei do que você falou, que não é ser data-driven, né? É ser data-informed, ou seja, você usa o dado ao seu favor para uma tomada de decisão, mas esse feeling de conversar com o cliente ele é super importante. Então a gente gosta dessas metodologias novas e aplica sim. A gente também, a gente adora. Aliás, a gente tem usado cada palavra que a gente não falava 2 anos atrás, que ela passa a ficar engraçada, passa a virar cotidiano, MVP, BAL, putz, é engraçado, né? Isso aí. Squad, Marketing Stack, putz. Tiagão, super bom bate-papo. Cara, a gente está se aproximando ali. Passou rápido, trouxe bastante coisa nova, super bacana a gente conhecer em mais detalhe a Vita. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui desse legado, pós-pandemia, uma mensagem positiva. Pode encerrar, vou deixar para você encerrar a live. Super obrigado, foi muito bom o bate-papo. A gente pretende deixar esse canal aberto e permanente com vocês que são catalisadores e propulsores desse nosso negócio que a gente ama. Obrigado, legal. Thiago. Obrigado e um abraço para os vitanos aí, para o Ipe, para a Dito. Tem mais gente lá que eu não vou citar todo mundo, senão vou esquecer. Mas super obrigado. Maravilha, Caio. Primeiro eu queria agradecer novamente o convite, reforçar, assim, a CarePlus de fato tem feito diferença no mercado, uma parceria importante aqui para a Vita. A gente gosta muito do time. A gente tem buscado cada vez mais fazer negócios juntos. Queremos fazer muito negócio junto esse ano aí. Sem dúvida. Que seja um ano realmente, nesse pós-pandemia, acho que é muito promissor. O recado final que eu poderia deixar para a turma aqui de fato, assim, primeiro, no lado humano de cada um de nós, né? A gente ter o nosso coração tranquilo, Caio, porque se a gente não tiver a consciência daquilo que a gente quer fazer e a fé, né, que cada um tem, né, independente de qualquer que seja essa fé, mas se a gente não se apegar a essas coisas que são a essência de fato e ter o nosso coração firmado naquilo que é a essência, a gente vai começar a ver notícia aqui, se desesperar, olhar e assim, infelizmente a gente vai cair num loop que não é um loop eficiente e que não é um loop que vai ser saudável para a gente, para as nossas famílias. Então, acho que a principal mensagem que eu poderia deixar aqui é assim, vamos ter o nosso coração tranquilo, acreditar naquilo que a gente quer fazer, acreditar em fazer isso em time, sabe? Eu vejo que um negócio que é muito importante para a gente conseguir fazer as coisas, a gente fala muito disso daqui, que é a autoconfiança junto com a humildade. Então, acho que essas duas coisas, para a gente poder fazer... 10 segundos. Saúde, boa, elas são fundamentais. Então, Caio, mais uma vez, obrigado. Todo mundo, parabéns aí pelo que você está fazendo.